Gente, Instagram, o Instagram, tá? A gente falou que é isso, né? Aí, Ao vivo volta é aí. isso. Meu Jesus. Esperar o pessoal voltar. Esperar vocês voltarem, principalmente o Guilherme, porque assim, Guilherme voltou. Deixa ele aceitar novamente. Fechou completamente, que louco. Calor. Guilherme, Instagram fechou completamente. Isso tem acontecido com uma certa frequência com a gente. Pois é. Desculpa. Bom, mas vamos lá, vamos. Não Então, tem aí você problema, estava não. falando. Aliás, isso é uma das coisas mais bacanas que tem, né? O Instagram você tem a possibilidade, você não precisa ser aquela coisa certinha, né? Isso aí. Tem que dar tudo certo e não pode cair. Não, caiu, vamos daqui mesmo e a gente vai lidando com os problemas. E é legal, inclusive, para os colegas assistirem que isso acontece toda hora, inclusive, e basta com que a gente recomece que está tudo certo. Isso aí. Então, aí conta um pouquinho antes do trabalho que você está fazendo do Covid, que você está em várias reuniões, como é que tá isso? O que acontece é o seguinte, né? Eu sou cardiologista, sou arritmologista, e o Covid ele dá muitas questões no coração e o tratamento para a Covid-19, em especial a questão lá da polêmica hidroxicloroquina, tem muito a ver com arritmias cardíacas. Então, eu comecei a falar um pouquinho sobre isso no meu Instagram, e isso chamou a atenção de algumas autoridades do Ministério da Saúde, e eles me chamaram aqui para discutir com ele algumas coisas e tal. Então, a minha vida agora está entre Rio e Brasília, muito mais para ajudar e para deixar as pessoas mais esclarecidas e mais seguras também para poder fazerem o tratamento da Covid-19, para poder entender um pouquinho mais a doença. Eu tive a oportunidade de ter contato com várias sumidades no assunto, então de estreitar aqui o meu relacionamento com pessoas bem importantes e, como eu falei, assim, muito graças aos ensinamentos de vocês e principalmente a força, né? A força que vocês dão para a gente ligar a câmera aqui e começar a falar. Eu me descobri um bom comunicador. Hoje em dia eu posso falar que eu sou um bom comunicador. E eu não conseguia gravar 1 minuto de vídeo no início da pandemia, né? Eu sempre fui aquele cara que falou pra caramba. Aliás, vocês vão perceber isso ao longo da live. Que ótimo. Espero que vocês me cortem aí quando Nada, vou falar. Mas eu sempre fui aquele cara que gostou de apresentar os trabalhos em sala de aula, que gosta de falar, que falou pra caramba. Mas ligava o vídeo, eu começava a me assistir aqui e eu tinha um bloqueio. Isso a gente está falando de 3, 4 meses atrás, né? Então eu comecei a fazer os primeiros, mandei até, claro, tá bom, posso postar? Tá ótimo. Bora! E aí, depois disso eu comecei a fazer. Eu não confesso para vocês que eu não tenho uma preocupação estética muito grande com os meus vídeos. A minha preocupação é muito mais o conteúdo, em falar. Né? Acho que, inclusive, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, quero melhorar para o futuro, acho importante, mas não é o mais importante, né? Isso não pode limitar que você fale. Mas, em suma, é isso, né? Eu estou aqui em Brasília trabalhando para que a gente consiga melhorar o conhecimento sobre a doença e principalmente o tratamento diante das opções que a gente tem, sem entrar aqui em méritos políticos, né? Mas assim, algumas drogas elas têm alguns efeitos cardiológicos, cardíacos, que precisam ter alguns cuidados para ser usados, e a gente está alinhando isso tudo aqui em Brasília. Que orgulho, Gui. Tava falando com o Cláudio antes de começar a live que você é um grande exemplo, e foi muito legal ter você com a gente, que dá sim para fazer uma medicina na internet ética, que dá para fazer uma coisa de saúde pública, e numa área que muitos colegas veem, cardiologia, pô, não tem muito o que falar. Olha o trabalho que você está fazendo. Muitos colegas que não são da área estética, eles julgam que o povo não tem interesse nisso. Olha o trabalho que você está fazendo. Isso é de um exemplo muito grande. E claro, assim, né? E reverbera para o consultório, né? A verdade é essa. A gente faz um trabalho de informação e acaba, sem querer, não é essa a intenção, mas obviamente você ganha autoridade naquilo que você fala, e isso reverbera para o consultório, e isso não é nenhuma vergonha. Assim. Aliás, o médico tem muito problema em falar disso, olha, né, o meu consultório está indo bem, ou então falar
o meu curso, as minhas coisas estão indo bem, né? E eu entendo que, assim, é uma consequência natural de uma exposição que eu estou tendo, que tem seus aspectos negativos também, mas isso acaba reverberando para o consultório. Eu acho que essa não é a minha, não será a minha linha a médio e longo prazo, né? Assim, eu confesso que essa é uma coisa da Covid-19, eu, de certa forma, fui recrutado para isso, e aí eu estou falando bastante sobre isso porque eu tenho adquirido bastante conhecimento, né? E é um assunto importante de ser explorado, mas isso já abriu minha cabeça para várias coisas que eu quero fazer no futuro, e é bacana, porque eu tenho um conteúdo muito sério no meu canal, né? no meu Instagram, nesse momento, né? A gente está falando, eu falo sobre assuntos super polêmicos, inclusive médicos, tem alguma resistência, mas a ampla maioria das pessoas ela entende, é favorável, vai lá, discute comigo de forma calma, de forma ética. Então, a troca, mesmo em assuntos polêmicos, quando você se posiciona, e é a questão de posicionamento, né, de marca, vamos dizer assim, que vocês sempre falam, se você se posiciona direito, o feedback tende a ser positivo, mesmo na discordância, entendeu? Muito Então, legal. É o respeito, outro né? ensinamento. Exatamente, exatamente. É um As ensinamento bem pessoas bacana. respeitam. E é coisa madura, né, Guilherme? A pessoa ela pode não concordar com você, mas ela respeita e a gente tá aí no mundo que. Né, e você falando, nossa, eu tô muito orgulhosa, de verdade. Não, Muito bacana. Lembro quando a primeira vez que a Clara me mostrou um vídeo seu, né? Aí você dando o depoimento do curso lá, não sei o quê. Eu falei assim, não, ele tem que botar. Porra, fala muito bem, cara. Muito legal. Pô, e é ótimo porque muita gente que faz o curso, muita gente, médico, homem, ele por incrível que pareça, tem mais o medo da exposição, né? Ele não se expõe, né? A gente tem muito mais colegas médicos mulheres e os homens, eles até fazem o curso menos e eles se expõem muito menos. E, gente, quando a gente tem muito conteúdo para passar, como você tem muito conteúdo para passar, a gente tem que se expor, porque se a gente não se expor, vai dar voz àquela serviço, uma pessoa como o Guilherme, se ele nesse momento que o país está vivendo, não quero envolver nessa briga. Cara, é um desserviço, você está dando voz, para espaço, né? Para que pessoas que não têm o teu conhecimento, a tua formação, darem opiniões. Agora, a gente não conseguiu fazer uma pergunta. Ainda. Isso que ele falou que ele gosta de falar, Guilherme. Olha só, vamos lá. Primeiro, a gente queria saber um pouquinho da tua história. Resumidinha, assim, você é cardiorritmologista do Rio. De onde? Bom, eu adoro contar essa história, né? Enfim, eu sou cardiologista, eu me formei na UFRJ, fiz residência de clínica médica na UFRJ, fiz cardiologia na UFRJ. Depois eu fiz eletrofisiologia na UFRJ, depois eu fiz marca-passo na UFRJ, depois eu ainda fui fellow de arritmia na UFRJ. Então eu fiquei quase 16 anos estudando. E a minha história, ela é uma história muito parecida, talvez, com 90% das pessoas que procuram o curso, né? Então, eu fiz toda essa formação. Quando eu terminei a formação, eu falei, poxa, tô feito, ó. Mamão com açúcar. Agora o pior já passou. E quando eu me vi, eu estava seguindo o caminho natural, né? De uma pessoa que, de certa forma, tem uma boa formação. Então, eu estava trabalhando num excelente hospital do Rio de Janeiro, na rotina, e aí eu estava passando visita para médicos que foram meus professores, estava junto com eles, e quando eu vi, eu estava super infeliz. Estava infeliz porque aquela vida é uma vida que eu não gostava. Tenho problemas sérios de sono até hoje, por conta dos plantões noturnos que eu dava, o telefone não parava e eu não tinha tempo para viver. Aquela história de que a gente precisava virar a chave. E aí eu consegui virar essa chave até antes do Descomplique, né? Então eu falei, olha, não, eu vou parar por aqui. Engraçado que a gente fica esperando, né, ter oportunidade para sair. Então eu imaginava que eu ia ter oportunidade na arritmia para poder largar o plantão e as duas coisas iam se equilibrar. E aí eu percebi que não.
que eu preciso ter tempo disponível, e aí, com o tempo disponível, você vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, uma coisa nunca substitui a outra. Assim, eu precisei abrir tempo para mim, para poder organizar e pensar nas coisas que eu ia fazer. E aí eu resolvi montar uma clínica de exames. Eu montei uma clínica de exames, e essa clínica de exames, ela tinha um nicho específico. Eu usei todo o networking que eu fiz nos plantões para poder acessar os médicos. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem ou está travando? Estamos. Deu uma travadinha, mas foi coisa rápida. Já voltou. Tá. E aí eu comecei a fazer esses exames, e uma coisa que eu comecei a perceber é que meu movimento aumentava, meu trabalho aumentava, mas a tal da atividade não aumentava. E aí eu descobri que seu consultório entrou lá no meu Instagram, e eu falei, poxa, entrou na hora certa, né? Mas foi impressionante, assim, né? Porque provavelmente o algoritmo aqui do Instagram já via que eu estava pesquisando coisas de marketing, de finanças e etc e tal. E aí eu não conhecia o trabalho de vocês como médico, mas eu descobri que entrou e eu falei, poxa, é isso. Eu estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, enfim, estava lendo um monte de coisa de gestão e fazendo curso de marketing digital que não tinha nada a ver com a medicina, e de repente vocês vêm com tudo mastigado, né? E eu falei, opa, peraí, tem algum erro de processo que eu estou fazendo, porque não é possível que eu estou trabalhando mais, aumentando mais os meus exames, mas a minha vida continua desorganizada. E, nesse sentido, eu comecei a ver claramente que eu tinha problemas de precificação, que eu tinha problemas com os fornecedores que eu estava comprando meu material, que eu tinha problemas também, assim, em relação à organização de planilhas, de taxas de cartão de crédito. Então, foi a primeira coisa que eu resolvi. Eu peguei as planilhas da Clara, né, que ela disponibiliza para a gente. Planilha em pessoa. Mas o Guilherme também gosta. Não gosto, mas eu não tinha. Ela botou lá Sculpra, não sei das quantas, eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu apaguei tudo isso e saí botando lá as coisas de cardiologia, coloquei as coisas, enfim, os gastos que eu tinha, e fui trocando e dividindo algumas dúvidas que eu tinha. E aí, impressionante, assim, gente. Parece que a gente aqui está vendendo aqui uma coisa mágica, mas é impressionante que, em, sei lá, 1 mês, 2 meses organizando as coisas, a lucratividade aumentou bastante, né? Só de fazer pequenas alterações. De verdade, aumentou mesmo. Que legal, Guilherme, que legal. E a gente quis também conversar com vocês de outras especialidades, porque tem algumas nuances que da cardiologia que eu nunca vou entender porque eu não vivo. Então, assim, dentro dos seus desafios como cardio, até para outros colegas que são cardios, o que você acha que é mais difícil, assim, nesse termo de gestão para o cardiologista? Tem alguma coisa? Tem. Assim, o que acontece é o seguinte: você não aprende nada na faculdade, na residência, sobre gestão. Então, assim, eu acho que para o cardiologista não é tão diferente do que para as outras especialidades. Eu acho que é mais simples, né? Eu estou falando para o cardiologista clínico. Quando a gente coloca exames e, enfim, aí é mais complicado. Mas eu acho que você entender que você é um produto e que tem pessoas tão bem formadas quanto você, que você precisa ter um diferencial para alguém te escolher para ser seu médico, e geralmente o cardiologista tem isso. Ele é um médico em que provavelmente um paciente vai ter mais de uma consulta, vai ter 1, 2 e às vezes a vida inteira. Então essa escolha é uma escolha muito forte quando alguém te escolhe para ser um cardiologista. Então, se você não tiver um diferencial, que seja na sua forma de atender, que seja na sua forma de captar, que seja na sua forma de prestar o seu serviço, você vai ficar ali na média, ralando pra caramba, sem poder ter o seu tempo livre e a sua lucratividade aumentar. Então, eu acho que o maior desafio para uma especialidade clínica
em que você geralmente conquista um paciente por um longo período, é exatamente mostrar esse diferencial. E esse diferencial ele precisa ser tanto no seu atendimento, mas também no seu serviço, no seu preço e no seu marketing, né? Então, eu acho que esses seriam os principais desafios. Que legal, Guilherme. Tô anotando tudo aqui, Guilherme, porque aqui a gente aprende com vocês muito. Pô, que isso, é uma honra. Olha só, você vai para essa segunda pergunta, eu vou pegar o carregador do celular. Tá. Só um segundo, Guilherme. Quem sabe faz ao vivo. Como que você organiza, Guilherme, o seu tempo para você dar conta de tudo que você tem que fazer, ainda mais agora? Me conta, como é que tá essa rotina? Então, a Clara me mandou um pequeno roteirinho dessas perguntas, né? Aí eu falei, olha, eu posso aqui falar um monte de coisas. Não, fala a verdade. Pergunta, mas a verdade é que eu não organizo meu tempo ainda não. Ainda estou em processo de organizar. Esse é o ponto onde eu ainda tenho muita dificuldade, né? Então, eu talvez por conta da Covid-19 e por eu estar tendo uma atividade extra, e o meu tempo esteja prejudicado. Mas eu tenho a solução. Eu acho o seguinte, que é muito importante você saber delegar. E é isso que eu estou me concentrando agora, né? Uhum. Então, em treinar os meus funcionários, em treinar muito bem as pessoas de confiança, em conversar com os meus sócios, até com a minha esposa, para conseguir delegar melhor e centralizar menos as coisas em mim. Obviamente, tem coisas que você tem que fazer, e eu até fico impressionado com a quantidade de coisas que a Clara faz, por exemplo. Seria impossível. Olha, a Clara, ela acorda trabalhando, dorme trabalhando. Eu acho que às vezes eu acordo de madrugada e ela está trabalhando. Assim, mas então, por exemplo, tem coisas que, como organizar o e-mail marketing, como fazer artes bonitas no Instagram, essas são coisas que eu não tenho como fazer. Então, assim, eu primeiro eu separei o que eu consigo fazer do que eu não consigo fazer, apesar de achar importante, e coloquei em graus de importância. Uhum. E o segundo passo que eu preciso dar, que eu já sei o que eu tenho que fazer, ainda não consegui, é delegar melhor as coisas para poder ter mais tempo para fazer as coisas que mais importam, né? E também para ter tempo livre para viver, porque, afinal, eu acho que trabalhar é muito bom, eu adoro o que eu faço, vocês também, mas a gente precisa separar, né? Precisa ter aquele momento em que você não usa o celular, aquele momento que você cuida da tua família, que é super importante. Aliás, as pessoas mais bem-sucedidas, eu comecei a ler algumas biografias agora, elas têm isso muito claro, né? Que elas precisam de um tempo para elas separados do trabalho. Confesso que ainda não consegui chegar lá, mas o caminho eu já estou trilhando. E aí, resumidamente, a tua pergunta é isso. Eu acho que é separar as tarefas mais importantes e delegar aquilo que você pode delegar. Pô, e igual a mim, eu adoro biografia também, porque a gente aprende com a pessoa ali, né? Ainda mais quando é a pessoa que escreve. Depois vamos trocar umas figurinhas de biografia que, pô, é muito bom. Rapidinho que a Amanda está perguntando aqui, Guilherme. A Amanda também é cardiologista. Ela está perguntando em relação aos exames de cardio. Como que foge de convênio? Foge ou não foge? Foge mesmo. É assim. Não tem outra. O que acontece? Como é que funciona? Olha só. Quando alguém pede um exame, eu preciso ter uma guia, mandar essa guia para o plano de saúde. Essa guia, ela precisa estar bem preenchida. Ela vai cair na mão de algum auditor. Esse auditor vai ver se a guia está bem preenchida. Depois isso vai passar para um setor de contabilidade. Depois isso vai voltar com um valor para você. Olha quanto ponto tem para dar errado, né? É muita burocracia para ter um trabalho, para ter um lucro, um resultado muito grande. Aí, qual é aquele velho raciocínio? Então vamos ganhar na quantidade. Só que quando você ganha na quantidade, primeiro que o teu trabalho ele não fica tão primoroso, e segundo que você tem muita dificuldade de acompanhar aquilo que o plano, por exemplo, está te pagando.
E aí, se você pegar, eu tenho certeza, eu fiz isso várias vezes, se você pega a planilha de coisas que o plano está te pagando, você consegue ver nitidamente erros. E só de você, talvez, minimizar esses erros ou conseguir não ter glosses, essas coisas todas, você consegue aumentar em cerca de 10 a 15% do teu faturamento. Mas veja bem, você precisa ter um trabalho desgraçado para aumentar 10 a 15% do seu faturamento. Se você faz um trabalho diferenciado de medicina particular, mesmo com a concorrência, conversa com colegas médicos, explica o que você está fazendo, faz o marketing dos seus diferenciais, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem espaço e tem gente que vai topar fazer o exame. A medicina de convênio, ela tem muitas vantagens, mas ela tem muitos buracos. Então, você tem que achar em que buraco que você pode se encontrar. É a história, né, do público-alvo, né? Que é muito importante. Você precisa definir o teu público-alvo para poder vender o teu exame. Não adianta você querer fazer um exame muito baratinho para um público-alvo A ou um exame muito caro para um público-alvo C, vamos dizer assim, né? Então, você tem que achar o teu público-alvo e fazer o marketing ali direcionado para aquele público-alvo, precificando corretamente o teu produto. A minha história, né, assim, só para terminar, como é que eu fiz? Eu não faço exame por plano de saúde, mas como é que foi o meu caminho? Para tentar dar um exemplo mais específico. Eu dei plantão no hospital aqui do Rio de Janeiro, o Hospital Samaritano, fiquei um tempão dando plantão no Hospital Samaritano, e lá tem muitos médicos que internam seus pacientes de forma particular. Então, o indivíduo vai lá para o hospital, fica internado, mas ele paga o médico assistente para acompanhar a sua internação. E eu via que esses médicos, eles pediam para fazer o exame, sei lá, a angiotomografia de coronária com fulano de tal em tal lugar. Eles pediam para fazer o ecocardiograma com fulano de tal em tal lugar. O cara ia. E não tinha ninguém que fazia exame de arritmia, o Holter, o monitor de eventos. Eu falei, opa, peraí, aqui está meu nicho. Achei aí uma coisa, né? Exatamente. Eu gosto de ter espaço no mercado, né? Exatamente. E aí, eu fui, né? Eu já tinha um network, todas as pessoas me conheciam do hospital, e aí eu comecei a falar, olha, eu estou fazendo esses exames. E aí eu fui fazendo, os primeiros exames foram de qualidade boa, com resultados rápidos, né? Eu costumo falar que, na verdade, eu não faço exame, eu dou um parecer na forma de exame, né? E aí as coisas começaram a acontecer e a replicar. Então, essa foi a estratégia que eu usei. Eu não usei uma captação direta pela internet dos exames, por exemplo, entendeu? Mas eu usei o networking que eu já tinha para achar um espaço. Não sei se isso é uma regra, não sei se isso pode acontecer com todo mundo, mas eu acho que fica aí um exemplo de como é possível sair dos planos de saúde. Na verdade, eu nem fiz os exames pelo plano de saúde. Guilherme, é muito legal que você aqui, em poucas palavras, você falou uma coisa que a gente tenta falar muito para os colegas. É fazer do seu serviço um serviço premium. Então, você vê que você não fala, eu faço exame. Eu dou um parecer através do exame. Então, você conseguiu agregar um valor simplesmente na forma como você fala que é seu exame. Não é só um exame. Então, olha o diferencial que você já agregou simplesmente na sua apresentação. Eu nem preciso desse exame, eu já quero fazer. Eu já quis fazer uma avaliação, um parecer. Quero um parecer. Mas isso é natural, é engraçado, porque isso não é pensado, né? A arritmia é uma coisa muito difícil, não é fácil. Então, os próprios cardiologistas, eles têm dificuldade. Então, não adianta eu largar um exame complicado na mão do cardiologista. Não, você tem que pegar, ligar, olha, teu exame com jeitinho também, porque eu não posso invadir o espaço do médico, então eu preciso sentir ali nas primeiras palavras se ele me dá a liberdade para falar um pouquinho sobre conduta, sobre coisas, enfim, relacionadas ao exame. E aí, se ele me dá o espaço, eu falo, eu sugiro. E isso é bom para o médico, para o cardiologista também, porque, de certa forma, talvez se ele pegasse aquele exame, ele ia encaminhar para um outro colega especialista e talvez eu consiga fazer com que ele resolva sem precisar. Então, é bom para o médico, é bom para o paciente, é bom para o cardiologista, né? Então,
a minha parte de exame geralmente é uma prestação de serviço e o meu cliente especificamente, e aí falando mais uma vez de público-alvo, o meu cliente não é o paciente, o meu cliente é o médico do exame, né? Diferente da minha vida do consultório, onde o meu cliente diretamente é o paciente. Então, por exemplo, para Instagram, são estratégias completamente diferentes. Eu não tenho o Instagram da minha empresa, por exemplo, né? Eu até acho que em algum momento eu vou precisar montar, mas eu ainda não tenho a estratégia, porque o meu público-alvo é o médico, cardiologista, que tem lá o seu paciente particular. Tudo bem que é um nicho muito específico, mas talvez isso sirva de exemplo, né, para quem está nos assistindo aqui, de como eu tenho uma vida, de certa forma, dupla, no sentido de ter uma estratégia no consultório, uma estratégia na minha empresa, com públicos-alvos e estratégias de marketing completamente diferentes. Que legal, Gui. Olha, e ele é um dos exemplos, de, assim, como a gente fala, em negócios, que o cliente dele é B2B. Ele não é o cliente não é o direto, é o médico que é um trabalho completamente diferente, abordagem diferente. E você liga para o médico depois? Como é que é o feedback para o médico? Além do laudo, você liga para ele? Eu ligo. Geralmente, aliás, isso é um diferencial. Então, assim, por exemplo, eu preciso... as coisas eram muito centralizadas em cima de mim, né, antigamente. E aí a gente estava falando daquela história de delegar. Eu precisava delegar outras tarefas exatamente porque isso ninguém pode fazer. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar para o médico para passar o laudo. Às vezes eu não preciso nem laudar o exame. Eu posso ter um assistente, pessoas que trabalham comigo, que eu super confio, que dão os laudos, mas assim, eu ligo para o médico, passo o resultado. Se ele me dá a oportunidade, eu sugiro alguma conduta, eu me coloco à disposição para discutir o caso, sempre de forma ética. Eu preciso entender se ele me dá abertura para isso, porque isso é delicado. Não é todo médico que aceita isso. Tem médicos hoje em dia que eu sei que preferem só receber o laudo ou preferem receber um WhatsApp. Isso é uma coisa bacana também. Com cada pessoa, com cada médico, com cada cliente, você percebe depois da primeira vez qual é a melhor forma de comunicação. Tem gente que prefere receber um exame por WhatsApp com um comentário. Tem gente que prefere receber uma ligação para a gente discutir o caso. Tem gente que prefere receber um e-mail. E isso a gente vai percebendo. E eu faço as minhas secretárias anotarem. Olha, a preferência desse médico é essa. Porque da segunda vez, ela já vai dessa forma. Personalizado. Personalizando total, né, Guilherme? É um serviço premium. É diferenciado. Mas, assim, é engraçado que falando assim, parece que foi tudo pensado, mas, assim, né? Nada disso foi pensado. Foi por tentativa e erro até que as coisas aconteceram. Mas eu só consegui fazer essa parte de exames porque eu tive tempo. Porque eu decidi sair do plantão, porque eu decidi que eu ia estudar marketing, que eu ia estudar finanças, porque eu fiz o Descomplique Seu Consultório. Só consegui bater a cabeça suficientemente para chegar numa forma porque eu tive tempo. Porque o que acontece é que se você não dorme direito, se você está de plantão, se você atende 30 pacientes por dia, a sua cabeça não funciona. Então, talvez essa seja a minha principal dica. Se você quer mudar de vida, você precisa incluir tempo de fazer as coisas acontecerem nessa tua estratégia e nessa tua caminhada. Que legal. Tem uma coisa que diz que quem trabalha muito não tem tempo para pensar, né? A gente trabalha muito, é um bom executor do que alguém quer que a gente faça ou do que a situação exige, só que você não pensa, você não consegue programar, você não consegue, né? Que legal, Guilherme. Olha, essa aqui você vai gostar. Como você lida com o medo da crítica? Para você isso já foi algum problema em relação à internet? É um problema, assim, é um problema gravíssimo, né? Eu tô metido com política, eu tô metido com hidroxicloroquina, então vocês imaginam, né? É um negócio de maluco, assim, né? Eu dei uma entrevista há uns dias atrás por uma médica que é super alinhada com o governo atual, e assim, eu fiquei sabendo que no dia seguinte teve uma reunião na sociedade que eu faço parte, para saber se eles iam fazer algum comunicado dizendo que aquilo ali não refletia
a opinião da sociedade, foram vasculhar o meu ponto, né? Eu tenho eu trabalho no serviço público e foram vasculhar o meu ponto. Então, assim, eu estou sofrendo algumas coisas pesadas. As críticas de internet são fichinhas, assim, isso aí eu nem ligo. Mas qual é a grande questão? E eu acho que vocês estão sempre alinhados comigo. Tá? Isso me abala ou já me abalou? Claro, em algum momento sim. Mas as mensagens positivas, o apoio, ele é tão grande, ele é tão maior, ele supera tanto tudo isso, que ele é o motor principal. Então, não tem nenhuma... Às vezes a gente fica muito preso a uma crítica, a um problema, e a gente não consegue enxergar a magnitude de coisas boas que você fez. E aí, sempre quando tem uma crítica, um problema pessoal, por exemplo, eu penso na desproporção de como é isso em relação às coisas boas que acontecem, que é uma coisa que vocês sempre falam também. E falando em crítica, do ponto de vista empresarial, a crítica é a melhor coisa que pode ter, porque ela é a oportunidade de você achar o ponto de erro dentro do seu serviço. Então, eu tenho um serviço premium, eu tenho um serviço super estratégico, que funciona muito bem, que é muito elogiado, mas quando eu tenho uma reclamação, quando eu tenho uma crítica, eu sou obrigado a parar ali para rever os meus processos e entender o porquê que aquela crítica surgiu. Por exemplo, aconteceu recentemente. Eu tive um paciente, eu recebi uma reclamação de um paciente de um atraso de uma funcionária. A gente vai botar exame em casa e a funcionária atrasou. E aí a funcionária atrasou 5 minutos. O paciente, na minha opinião, também assim, né, foi desproporcional, às vezes acontece, a gente tem que saber lidar com isso. Mas quando eu fui ver lá o processo, eu estava vendo que a funcionária, quando marcava o exame, estava pedindo o CEP do paciente, né? E isso é uma burocracia completamente descabida, né? Assim, eu não estou a fim de ligar para uma clínica para ficar no telefone dando várias informações burocráticas, né? Facilitava a minha funcionária, porque ela botava o CEP lá no Google e aparecia o endereço, ela não precisava digitar, mas não facilitava o paciente. Então, eu não sabia que isso estava acontecendo na minha empresa, e aí eu, a partir de um atraso, consegui identificar que o problema era burocracia demais da nossa parte. Então, do ponto de vista empresarial, as críticas são muito importantes para você rever os processos que levaram àquela crítica, né? Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Legal. A gente costuma dizer que o paciente ele é o nosso auditor, e é um auditor gratuito, né? Porque ele está ali para te dizer o que está funcionando ou não, e ele é o grande objetivo, né? O grande centro do nosso trabalho. Então, que legal. Muito bom, Gui. Não sei se vocês fazem parecido, né? Mas eu acho que não tem... A crítica é uma oportunidade ímpar de você melhorar. Eu acho que a gente não pode se abalar com a crítica, porque tem críticas de todos os tipos. Tem aquelas pessoas que vão criticar que tá cheiroso, que não tá cheiroso, tem de tudo, e aí você tem que saber filtrar, mas sempre ouvir. Mas, no geral, as críticas, até se a pessoa estivesse tão satisfeita, aquilo poderia ser até pequeno que não incomodaria. Então, ela não tá satisfeita por quê? De repente, nem é o motivo que ela relatou, tem alguma coisa por trás. Sim, né? Então... E geralmente, quando você atende bem uma crítica, e aí você liga para saber o que aconteceu e para entender, geralmente você desmonta aquela pessoa e você acaba ganhando o paciente no segundo momento. Isso acontece muito também. Não pode ser ignorado, né? Além de rever os processos, é importante que você retorne, tente resolver aquilo ali. Acaba ajudando muito no final das contas. Não, a Clara gosta tanto de crítica que ela botou uma vez em um dos consultórios uma caixa desse tamanho, gigante, assim. Críticas, eu quero ouvir as críticas. E saiu tanta coisa boa né? Aí, não, eu quero uma música tal na recepção. Eu quero isso. A gente cresceu muito com as críticas. E só para pegar o gancho do que você falou antes, das críticas pesadas da sociedade e de gente, né, vindo atrás, eu acho que assim, a gente também sofreu muita crítica no início, né? A Clara sofre até hoje, mas eu acho que quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo, né,
pelo que a gente está fazendo, o impacto que a Clara faz na vida de tanta gente. Cara, a gente a Clara já tem aluno fora do Brasil, sabe? Todo dia que chega uma mensagem de alguém falando assim, cara, você mudou minha vida, cara, eu tô vendo de outra forma, eu tô tendo mais tempo. E aí o resto vira tão pequeno, eu acho foi o que você falou. Exatamente. é tão pequeno, porque a gente, lógico, a gente tem um impacto financeiro, a gente ganha dinheiro com o curso também, mas eu acho que esse retorno dos colegas é tão maior que a gente faria de graça. Dinheiro, né? Você no consultório, se o problema fosse só dinheiro. Se fosse dinheiro, o negócio era plantão. É o dinheiro mais, né, que vem sem... Sim. E talvez eu acho que vocês nem dimensionam o tanto que o Descomplique é importante. Assim, né? Eu estou vendo agora vocês usando outros formatos, o formato ao vivo, e eu estou entendendo um pouquinho também mais de marketing digital. Aliás, um spoiler aqui, né? Eu com o Descomplique, de certa forma, também achei um propósito aí a longo prazo. Eu quero também ajudar colegas médicos a serem que legal. mais felizes. Eu penso em montar um curso também. Vem com a gente, isso aí. Né, até legal. Né, além da medicina, o que a faculdade não te ensina. Eu acho que eu pensei nisso. Que legal. E aí, a ideia é também falar um pouquinho da minha história, da gestão, de marketing, mas eu sou muito ligado com finanças pessoais, eu tenho grandes amigos que fazem direito na medicina, tem pessoas que falam de espiritualidade. Então, assim, a gente te ajuda, não conta ensina, com a gente. E eu vou precisar aí da ajuda de vocês. Com certeza, vai ser um prazer. Porque isso agora eu não tenho como fazer isso, mas eu achei a gente está carente disso na medicina, tá? Então, assim, lá a plataforma Hotmart, o marketing digital para o médico, ele é muito engessado, né? E isso é um mundo enorme, né? Vocês provavelmente estudaram, isso é um mundo enorme. Eu acho que e as pessoas estão cada vez comprando mais esse modelo. Então, eu acho que o Descomplique talvez tenha sido o primeiro curso que realmente chamou a atenção. E eu falo quando chamou a atenção porque, assim, eu pesquisei muita coisa de marketing, mas, assim, quando aparece a Clara, que nitidamente é uma médica, uma pessoa com que a gente se identifica mesmo, né? E que passou pelos problemas, não é aquela pessoa que fez a faculdade de marketing, ou de finanças, ou de gestão, e aí foi trabalhar com a medicina. Nada contra, mas as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a gente vê médicos fazendo isso, e proporcionando a experiência deles, né, para que a gente, mastigando a experiência deles, faz com que a gente se conecte muito mais. Talvez o grande sucesso do curso de vocês seja esse, a gente se vê em vocês, nos vemos com as mesmas dificuldades e a gente consegue ali bypassar alguns problemas com as dicas que vocês dão. Então, esse é um segredo muito, muito, muito bacana. Que legal. O Gui, esse negócio que a gente estava falando, né? Só para concluir aqui para os colegas, da crítica, que a satisfação é muito boa. O problema disso tudo é que a gente só tem a noção da satisfação e do bem que a gente está fazendo depois de algum tempo que você está sofrendo crítica. A crítica, ela não vem junto da satisfação. Então, você tem que passar por esse processo de apedrejamento, vamos dizer assim, até você ver o bem que você está fazendo. O feedback positivo, ele demora. Então, se você for resistente para aguentar esse momento inicial, depois isso vira muito pequeno. Só que no início, você só tem a crítica. E aí faz muitos colegas desistirem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Lá na frente, daqui a uns anos, o marketing digital ele vai estar tão presente na vida do jovem, porque essa é a tendência de todas as áreas. A medicina está sempre atrasada, porque o médico ele é mais engessado, ele, de certa forma, se preocupa muito com a parte técnica, então ele entende pouco mesmo da vida, vamos dizer assim, né? A gente entende pouco mesmo da vida. Então, assim, a tendência, eu só comecei a perceber isso também depois do Descomplique. O que vocês estão fazendo é tão pioneiro, é tão bacana, que daqui a uns 2, 3 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, poxa, era isso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma.
E aí vocês já Que vão... legal. Provavelmente vocês não vão estar mais morando no Brasil, vão estar lá nas Ilhas Não! Canário, Ih, já tem um spoiler aí. bebendo caipirinha, entendeu? Vão fazer lá os 6 em 7, essas coisas aí de marketing digital, né? E aí vão se mandar do Brasil. Mas aí não tem problema, a gente vai continuar amigo. Ô, Gui, mas o que a gente fala é que, na verdade, o nosso objetivo nunca... Eu deixo isso muito claro. Eu amo o consultório, eu amo as minhas pacientes, que eu falo as, porque a grande maioria são mulheres. Me realizei por muito tempo 100% com o consultório. Mas a noção da transformação que eu tenho com o Descomplique é infinitamente maior. Então, hoje, se você falasse, claro, o que você escolheria? Eu escolheria transformar a vida de amigos médicos, ponto. Só que o consultório, ele é fundamental para validar o que a gente fala. Então, o nosso consultório é o nosso laboratório. Testes, é onde a gente estuda uma coisa e implementa para ver se faz sentido vir aqui e falar com vocês. Então, no momento que a gente, por algum motivo, quiser fechar o consultório, que não vai acontecer, perde toda a validade e esse diferencial que você falou que a gente tem. A gente vai começar a ser alguém que lê e que fala o que leu. Então, o consultório, ele vai ser sempre necessário. Então, Ele é necessário. Né? Excelente dica, excelente dica. Excelente. Eu não tinha pensado nisso, não, mas é verdade. Eu acho que é preciso que você... A liderança é sempre maior pelo exemplo, né? Sim. Do que só pela fala. Então, ali se você... Isso foi uma outra coisa, assim, né? Eu sou super fã do Descomplique, dá para perceber isso aqui. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Mas isso é uma coisa muito bacana também. Eu estou vendo aqui os comentários, a gente se sente muito próximo de vocês, né? A história do Telegram... Aliás, a Clara me ensinou uma coisa muito legal, que faz muita... um detalhe, uma coisa assim, muito pequena, mas que fez uma diferença na minha forma de relacionar com os pacientes, que são esses videozinhos que você faz da tela do computador, videozinho que você faz das coisas e manda. Eu não fazia isso, e aqui, por exemplo, eu mando para os médicos, olha só, eu estou dando esse laudo agora do teu paciente, estou vendo isso aqui, olha que interessante, e faço as medições, isso agrega valor, assim como para os pacientes também, entendeu? Então, e isso eu aprendi, por exemplo, no canal do Telegram. Eu vi você fazendo lá, mexendo nas planilhas e mostrando. Isso traz uma proximidade, né, muito grande e um senso de que, olha, ela coloca em prática exatamente o que ela passa, que também aproxima muito, né? Então, assim, eu acho que isso é um baita de um diferencial do curso de vocês. É o que eu falo, assim, é um modelo que vocês vão ter que, provavelmente, isso vai ficar enorme daqui a pouco, então vocês vão ter que rever isso, ou então a Clara não vai ter tempo mais para o Cláudio, né? Eu quero ser mãe, Gui, pelo amor de Deus! Esse ano eu quero ficar grávida! Você vai ter que arranjar uma ajudante. Eu tive que entrar no Descomplique para poder ter acesso à Clara, entendeu? Senão ela fica só no Descomplique. Se preparem com essa história de legal, porque em breve vocês vão precisar de ajudante, porque isso vai crescer pra caramba. E não tem dúvida nenhuma, só quem olha... você tem uma live aqui, né? Às 8 horas da manhã, com 60, 70 pessoas... sempre é um engajamento já muito importante. Só as lives já agregam muito, né? Então, assim, você fez todo um esquema muito, muito, muito bacana. Muito... Agora, quando você quiser ficar grávida, com o potencial que o Descomplique tem, prepara mais ajudantes, claro. Prepara mais ajudantes, prepara uns reprises, entendeu? Os reprises? Deixa programado lá no YouTube para o cara assistir, porque vai ser enrolado. Ô, Guilherme, querido, foi muito bom. Olha só, a gente queria que você deixasse uma mensagem para os colegas cardios, que essa live vai ficar salva, para aquele colega que tem dúvida se vale a pena ter o seu consultório, que tem inseguranças. O que você deixa de mensagem especificamente para o cardiologista? Que é uma coisa que você, enfim, é a tua área, né? Vou pegar o papel para anotar aqui. Eu acho assim que é muito importante que a gente faça... Eu acho que até tem uma aula sua no curso, né, Clara, que você fala sobre isso. Mas eu acho que a primeira coisa que o cardiologista que quer mudar de vida precisa fazer, ele precisa ter um planejamento muito bem definido do que ele quer a curto, médio e longo prazo, né? E aí ele tem que saber e fazer todo dia alguma coisa
para que o seu planejamento a curto, médio e longo prazo aconteça. Então, eu penso nisso todo dia. O que eu estou fazendo no meu dia hoje para que eu chegue no curso que eu quero fazer daqui a algum tempo, ou no tamanho da empresa que eu quero ter daqui a algum tempo, ou na quantidade de pacientes que eu quero ter há algum tempo. Todo dia eu tenho que plantar uma semente nesses meus objetivos a curto, médio e longo prazo. Não existe uma dica prática ou alguma coisa super palpável. O que existe é uma mudança de mentalidade. Parece muito abstrato falar sobre isso, mas tempo e mudança de mentalidade são muito importantes, né? Então, por exemplo, quando eu mudei a minha mentalidade e eu precisei, comecei a ter mais tempo para pensar nas coisas que eu ia fazer, hábitos da minha vida mudaram. Então, eu ganhei um hábito de leitura, eu melhorei a minha quantidade de exercício físico, porque eu percebi que isso me fazia pensar melhor. E aí, de certa forma, indiretamente, isso refletia lá no meu consultório, nas minhas ideias, nos meus exames. Então, não existe nada muito técnico. Eu acho assim, tem as planilhas da Clara, né? Tem as coisas que você pode adaptar e etc. Mas eu acho que precisa de uma mudança de mentalidade e as pessoas precisam acreditar nisso. Eu vejo muitos colegas que não acreditam, que eles vão seguindo o efeito rebanho, né? Então, assim, é o residente que começou a trabalhar em tal lugar e chama para trabalhar também. E o cara... Desculpa, eu estou aqui num hotel e eu não tenho a Wi-Fi, então entrou uma ligação aqui. Mas Sem problema. se você tiver uma mudança de mentalidade, eu acho que esse é o primeiro passo. Não é uma coisa muito concreta, mas acreditem. As pessoas mais bem-sucedidas, tanto na medicina, e olha que eu gosto muito de biografia, como no esporte, como no mundo empresarial, são pessoas que têm hábitos e mentalidades diferenciadas. Então, essa é a principal dica, na minha opinião. Guilherme, que sensacional, foi muito bom. Boa. Já vou passar o seu número do telefone para o Cláudio para vocês trocarem aí figurinhas de biografia. Ó, esse aqui tá ótimo, claro. Também. Esse aqui tem várias biografias também. Depois te passo isso. Que é Ferramenta dos Titãs. Ele junta várias, né? Estratégia de vários. Eu tô lendo a biografia do André Agassi. Eu não tinha lido ainda. É sensacional, Cláudio. É sensacional. É um negócio de maluco. Assim. Já vou anotar aqui. Anota, porque essa vale a pena. Essa vale muito a pena. Cara, e o hábito da leitura é algo tão legal, né? Na medicina, eu lia muito quando adolescente, quando menina, e a medicina emburrece a gente em alguns aspectos, né? Você passou 16 anos, Cláudio 11, eu 8, 9, só estudando medicina, você não se permite, não dá tempo. Então a gente meio que emburrece, né? E aí quando você se permite, eu lembro que na primeira viagem, eu fiz prova de título num dia, à tarde a gente pegou um avião e foi fazer uma viagem. No aeroporto eu comprei um livro. Gente, que sensação deliciosa de ler algo que não era medicina. Parece que eu estava me alfabetizando de novo. Então, colegas médicos, larguem TV, larguem Netflix, peguem um livro. Tem tanta coisa boa para a gente aprender com quem já viveu anos e compilou tudo num livro, né? Aliás, eu vi o spoiler de ontem, estou aguardando esse livro aí, hein, Clara? Estamos escrevendo. E você também está convidado. A gente vai fazer um congresso aqui no Rio. Vai ser dia 2. Para! Não pode? Caraca, é muito língua... Gui, eu brinco com ele que Deus fez o Cláudio Gago para dar a oportunidade dele pensar antes de falar. Só que ainda assim não dá. Eu não sei se ele vai poder vir, claro porque vai. Agora ele tá com presente, tá muito chique, entendeu? Aí... Até lá, eu vou. Depois você me passa a data claro. Off, tá? Mas eu vou, poxa, vai ser um prazer, claro. Eu vou. Ai, que legal. Gente, o Descomplica é tão importante para mim quanto tudo que eu estou fazendo aqui de verdade. Estou falando muito, muito de verdade. Não é assim, realmente foi um encontro ali. Parece que foi uma coisa
espiritual, assim, né? Então, foi exatamente no momento em que eu estava procurando curso online e estudando finanças, e aí ele aparece para mim mastigado. Eu brinco, falo até com a minha esposa, poxa, é uma coisa, parece que foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? Uma coisa impressionante. E encurtou tanto o meu caminho, né? Abriu tanto a minha cabeça que compromissos com Descomplique são prioridades a partir de agora. Ai, que lindo! Ô, Guilherme, obrigada pelo carinho. Eu sei que tá aí corrido, mas você tá enchendo a gente de orgulho, tá? De verdade. Eu agradeço pela participação e pelo trabalho mesmo. Eu agradeço como cidadã pelo trabalho que você está fazendo, que está muito, assim, bonito de ver, tá? Então, obrigada mesmo. Gente, eu agradeço, prazer, contem comigo. Nós vamos trocar muitas figurinhas ainda, tem Com certeza. coisas para a gente. Vou perguntar muita coisa para vocês, assim, e eu sei que vocês vão ter prazer em dividir comigo, e o que eu puder ajudar de verdade, esse propósito de fazer com que as pessoas se transformem, é um propósito que eu vou carregar para a minha vida, né? Tanto através da medicina quanto através dessa ajuda, principalmente para o nosso pro colega médico. Então, estamos todos alinhados e é realmente um prazer participar. E duas coisas que eu queria falar, eu sempre quis falar isso. Bom dia, Descomplique, isso é uma frase que eu sempre quis falar. E queria também dizer o seguinte, que eu ri demais, ri muito com a história do bolo que vocês descongelaram depois de um ano de casamento. Rapaz, isso é a cara da minha sogra também. Isso é coisa da minha sogra. A minha sogra guardou esse bolo a 7 chaves, a gente não sabia nem onde ele estava, por um ano. Aí agora, magicamente, ele apareceu. A gente se mudou, ele magicamente apareceu aqui na barra. Eu falei, caraca, de onde veio esse bolo? Eu ri demais. Esse tamanho. E tá perfeito o bolo. Delicioso. O que você fez? Não sei, até hoje eu não sei. Cara, a sua mãe guardou um ano o bolo de casamento, pensando nisso. Isso é demais, isso é demais. Olha só, agora, antes do Instagram cortar, gente, onde é que a gente te acha, o teu Instagram? Porque muita gente vai querer seguir você. @GuilherPeck, né? É o meu Instagram, acho que tá marcado num post Tá. aí que a Clara colocou. Enfim, eu tento dar a maior atenção do mundo, né, para as pessoas também, então podem mandar direct, enfim, essas coisas todas que eu tento sempre responder. Na verdade, eu respondo todos ou quase todos. Esses tempos têm ficado um pouco mais difíceis, mas eu sempre tento responder todos. E eu também estou ajeitando coisas de YouTube, ainda estou lá com o canal com o meu nome, que eu estou colocando, desovando as coisas aqui do Instagram, mas que eu pretendo também, daqui a pouco, dar uma ênfase maior para ele. Mas no Instagram vocês acham todas as minhas informações. Gente, muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a você. Um beijo aí para você, claro. Um abraço para o Cláudio. Tudo de bom para você. Um abraço. Obrigada, Guilherme. Beijo. Isso. Pessoal, foi maravilhoso, né? Poxa. Que legal, que legal. A gente fica aqui até... Olha só, eu vi que tiveram colegas aqui que estavam perguntando, acho que foi até o Pedro, se a live vai ficar... Se a live não. Se a aula de ontem ficou salva. Gente, não ficou. Se vocês estão descobrindo agora o curso intensivo, dá tempo. Assistam hoje, amanhã. Quinta-feira, a gente vai dedicar uma parte da aula de quinta para fazer uma revisão, tá? Dos assuntos que a gente abordou. Então, participem hoje, que tem muita coisa legal. Amanhã, nossa live da manhã é com a querida Ju. Com a Ju, que vai vir aqui, bater um papo super gostoso com a gente, né, Ju? Amanhã, Ju? E ontem, você viu que eu identifiquei que foi você que fez um comentário lá, né? Quando o Cláudio leu o comentário, eu falei, esse comentário é da Ju. Esse comentário eu já sei de quem é. Gente, até mais tarde, 8 horas. Né? 8 da noite, pontualmente. Vou mandar o link pelo Telegram, por e-mail, tudo certinho para vocês, para que ninguém tenha dificuldade de acesso. Beijo, gente. Beijo. Até!